Fala galera do Caverna, tudo ok com vocês? Vocês estão de boinha? Sim, eu voltei, eu Super Bra voltei para falar de um tema dessa vez um pouco mais conspiratório, um pouco mais satânico, né? Também normal, né, cara? Normal, totalmente normal. E bom, acho que é isso, né? Antes, né, ouvintes? Calma, ouvintes. Antes eu vou falar um pouquinho de Gadoball. O ouvinte aí já ficou puto. Mas eu acho que foi um ouvinte aí que colocou o tempo que eu paro de falar de Gadoball. Vocês poderiam fazer isso de novo. Porque eu realmente acho que não é. Tipo, quem não gosta não precisa acompanhar, né, cara? Mas hoje eu prometo ser mais rápido. E eu também vou avisar algumas coisas que... Eu tô conversando com o Mangusta, né? O Mangusta também gosta de Gadoball. Eu não consigo, cara, ter programa junto com ninguém, cara. Porque, assim, eu não tenho muito tempo. Assim, chega, sei lá, por exemplo, segunda-feira à noite a gente tem que gravar junto, entendeu? Aí é meio difícil, cara, pra bater tempo e tal. Aí geralmente dá problema, sei lá, então é meio difícil. Eu só teria programa junto com alguém, cara, se fosse muito bom mesmo, se fosse um sucesso, entendeu? E não que o Gadoball vai ser ruim, mas eu acho que não vai ser o programa mais assistido. Porque sei lá, eu acho que os ouvintes não curtem muito o Gadoball na maioria. Então eu pensei, cara, pô, esse canal aqui do Caverna, cara, não adianta você tentar trazer Gadoball pra cá. Entendeu? Uma coisa é você falar no comecinho de um vídeo e tal, alguns ouvintes vão escutar, vai ser rapidinho. Outra coisa é você trazer um programa de, sei lá, 1 hora falando só de Gadoball, entendeu? Muitos ouvintes não vão querer. Então tô conversando com o Mangusta, né? A gente vai ver como que vai ficar esse projetinho. Eu propus a ideia de fazer um canal de Gadoball, falando só de Gadoball, né? Um canal assim, daorinha, Gadoball, outros esportes também, entendeu? Um canal de esportes da bolha, entendeu? Não sei se os ouvintes acharem essa ideia da hora. Mas tem um problema aí, né? Que eu e o Mangusta sozinhos não vamos dar conta, cara. Porque eu já tenho meu canal, já tenho os negócios no Caverna. O Mangusta também não é muito, né? Não é uma pessoa muito livre, né, de tempo. Então eu preciso, cara, de ouvintes. O Mangusta já me mandou alguns nomes. Mas eu preciso de caras que estejam dispostos aí a falar de Gadoball, entendeu? Ou de outro esporte que você goste. A gente está recrutando no momento para ver no que vai dar, se vai sair do papel, isso mesmo. Eu falei com o Mangusta que o ideal seria a gente ter 10 pessoas para falar de Gadoball e criar o canal, entendeu? E aí para ver no que ia dar. Se for um negócio da hora a gente segue, se não, tudo bem, né? Não tem projeto que não vai para frente, é a vida. Mas seria da hora um canalzinho para falar de Gadoball. E é isso, cara. Aí a gente ia ver como que ia ficar tal. E seria isso. Mas bom. Mudando um pouco de ideia, né? Deixando essas ideias mirabolantes e utópicas pra longe, né? A gente vai falar um pouquinho hoje, cara, de como foi a estreia do meu Coringão no Paulista. Né? E foi triste, cara. A gente tá o ouvinte tá ouvindo isso na segunda, né? Ele tá ouvindo na segunda-feira. Então ele deve estar meio que tipo, mano, como assim, cara? O Corinthians já jogou ontem, né? Se eu não me engano. Não, o Corinthians já jogou na quarta. Ele vai jogar na quarta, né? E no sábado. Como o cara quer falar da estreia? Porque nesse momento eu estou gravando na segunda-feira. Então não sei falar muito mais do que isso, né, ouvintes? Foi mal aí. Mas vai ser assim. E o Corinthians, cara, estreou mal, cara. O Corinthians estreou perdendo. Um jogo vergonhoso. Mas tudo bem, porque a gente tem um técnico que o maluco ele consertava computador, cara. Antes de ser técnico do Corinthians, ele consertava computador lá na CBF. Então é triste, mas é real, cara. O Corinthians não tem técnico. E o jogador mais novo do nosso time, cara, ele tem 33 anos. Não, brincadeira, mas puta que pariu, o time também só tem velho, cara. Só velho acomodado. Então, cara, vai ser triste o ano do Corinthians. Pode ser que o ouvinte que esteja ouvindo isso na segunda, né, deve estar falando, pô, nada, Super Brau, o Coringão ganhou os próximos jogos e tal. E eu quero que ganhe, cara, mas se perder eu não vou ficar triste, porque pelo menos o Duílio vai estocar e vai ver que esse maluco aí, técnico que era assistente de informática, não dá, cara. O maluco consertava computador na CBF, cara. Não dá pra deixar esse cara treinando no Corinthians. Mas bom, no mais teve o Verdão, né? O Verdugo estreou.
Estreou no empate também, então não foi muito boa a estreia. Mas, pô, normal, né? Uma coisa é você estrear perdendo, cara, não fazendo nada dentro de campo, que o Corinthians fez. Outra coisa é você estrear empatando, né? Tipo, com um jogo até que o Palmeiras foi bem, mas o outro time se segurou, entendeu? Essa é a diferença, né? O Corinthians perdeu de 1-0, mas na realidade era pra ter sido uns 4-0. Não tô zoando. Quem salvou foi o Cássio. Então o Verdão estreou lá, né? Perdeu o Gustavinho Scarpa, ele foi pro Nottingham, né? Tá jogando aquele time que tem 2 Champions, então 2 ou 1, não sei. Um time que tem 2 Champions, cara, mas ninguém sabe, é o Nottingham. Então, ó que legal, né? Parabéns pro Scarpa, torço para que ele jogue bem, até porque agora é mais um cara aí que pode reforçar a seleção, então boa sorte para ele. E o Verdão estreou bem, esse é o Verdão aí, parabéns pro Palmeiras, que conseguiu pelo menos empatar e não perdeu igual o Corinthians. O São Paulo também estreou empatando, então parabéns São Paulo também, estreou empatando, melhor que perder. Os caras lá do São Paulo, sei lá, o São Paulo é um time meio estranho, né, cara? Todo ano o São Paulo parece que vai vir forte, mas não faz nada. Esse ano o São Paulo tá com o Luciano de camisa 10, o que eu acho uma completa vergonha. Eu não consigo entender o que a torcida do São Paulo vê nesse cara. Porque no Corinthians, cara, ele foi refúgio, entendeu? O cara foi refúgio de Corinthians, refúgio de Grêmio, refúgio de Fluminense. Ele foi refúgio em todos os times que ele passou. Mas decidiram por algum motivo no São Paulo que o cara é bom, entendeu? Que o cara é... Nossa, esse cara joga demais, entendeu? E não, cara, o cara é só um cara que engana bem. Ele é muito bom em enganar o Luciano, cara. Porque o maluco não joga, cara. Mas tudo bem, né? Deixa o São Paulino sonhar. Inclusive, São Paulo forte candidato a jogar a Série B, entendeu? Vamos ver se agora vai. Aí o São Paulinho vai aprender o que é jogar uma Série B. Como é gostoso jogar a Série B, entendeu? É muito gostoso jogar a Série B. Então é isso, né? Boa sorte São Paulo. E teve o Santos, né? O Prantos, né? Que tá em prantos mesmo. Perdeu aí o maior jogador de todos os tempos, né? O maior ídolo do time aí, o Café, né? Brincadeira, o Pelé. Perderam um Pelé. O Pelé foi de base, né? Ele foi de Elizabeth. E é isso, cara. Acontece, né? Na vida a coisa que mais acontece é morte, né? A gente morre também. E o Pelé morreu. E bom, acho que é isso. O Pelé morreu bem, ele com a história lá da filha dele, os netos da filha dele lá que ele supostamente abandonou, estavam lá com ele, então os netos não, né? Os netos dele, não da filha dele, os filhos da filha dele, ele supostamente abandonou, estavam lá com ele, então, tipo, essa história aí é picuinha, é coisa de quem queria destruir a imagem do Pelé. E bom, acho que é isso, né, cara? O cara já tava muito doente e morreu. Mas um fato curioso, cara, é que a mãe do Pelé ainda tá viva. A mulher tá com 100 anos, entendeu? A mãe do maluco viu o filho... Olha isso, cara. Olha que absurdo. A mãe do maluco viu o filho nascer, entendeu? Viu o filho no auge da carreira, de tudo. E viu o maluco morrer com 80 anos, cara. Isso que é um absurdo, cara. Então a mãe do Pelé é absurda. A véia aí viveu muito, né? Então... Parabéns aí para dona Celeste, que ainda tá viva até os dias atuais. E o Prantos, né, em homenagem ao Pelé, conseguiu ganhar o primeiro jogo lá nos acréscimos, mas ganhou. É normal, cara, os times estrearem mal no Paulista, entendeu? Eu não tô aqui muito puto com o Corinthians ainda, mas é normal estrear mal no Paulista. Já teve inúmeros paulistas que o Corinthians estreou mal, jogando feio e tal. Início de temporada, tudo isso, mas... Pô, é zoado, né? Ruim, mas é normal. E é isso. Tá tendo Cariocão também. Eu acompanhei lá um pedacinho do Fluminense. Eu não acompanho muito Cariocão, até porque não é o meu estado, né? Aí eu acompanhei lá um pedacinho do Fluminense. Pra quem não sabe, cara, no Rio de Janeiro eu simpatizo bastante com o Flusão e com o Vasco, cara. Eu não sei porquê. Eu não sou torcedor, mas se esses times ganharem títulos eu não vou ficar, sei lá, não vou ficar triste. Vou só seguir minha vida, né? Não sei porquê, o Vasco eu acho legal e o Flusão também. Principalmente o Flusão, que tem um Diniz de técnico e eu acho o Diniz muito da hora. Aprendi a gostar do Diniz. Então tava lá, o Flusão ganhou de 2-0, se eu não me engano. Foi o último jogo que eu vi do Fluminense, viu? Já deve ter jogado mais tal. Mas foi o último jogo que eu vi, ganhou de 2-0. E o Fluminense tá com um time da hora, cara. Eles contrataram o Keno, que é o maluco que era do Atlético Mineiro, entendeu?
um maluco bom, é um cara que vai acrescentar muito no time do Flusão. É óbvio, ele precisa se recuperar um pouco, mas o cara é bom. Então eles têm o Cano e o Keno. Olha que engraçado, né, cara? É quase Kenan e Kel. Mas tá aí, é um bom time do Flusão aí pra temporada. E a base do Fluminense, ao contrário da base do Corinthians, é muito boa. Que a base do Fluminense, o moleque tem 16 anos, ele sobe jogando como se ele tivesse 30. A base do Corinthians, o maluco tem 30 anos, ele sobe jogando como se ele tivesse 10 anos, entendeu? É um absurdo. Os moleques da nossa base são todos pernas de pau, cara. Não jogam nada, mas tá bom. Aí também teve o Flamengo, né? O Fla-Lixo ganhou de 4-1, se não me engano, na estreia deles no Cariocão, pelo que eu vi lá, sei lá. Ganharam lá, o Vitor Pereira, traidor maldito, tá treinando o Flamengo agora. E vamos ver, né? Cara, Deus é justo, cara. Eu só falo isso pro Flamengo. Aí o Vasco eu não vi, até porque, sei lá, não acompanho o Carioca nem o Botafogo. Mas é isso que eu queria falar de Carioca. E eu acho que é isso, né, ouvintes? Já tá bom de Gadobol, 10 minutinhos só. Pro ouvinte não ficar muito puto, não se irritar muito. Não falar, pô... Eu vi um cara comentou assim... Pô, é foda, cara, quando o assunto do vídeo só começa na metade do vídeo. E eu concordo, ouvinte. Por isso eu já vou introduzi-los ao tema, né? É o seguinte... O tema do vídeo é Cidade do Futuro, cara. E, porra, que legal, Super. Pô, Cidade do Futuro, mano. Nossa, da hora demais, velho. Pô, legal, né? Ouvinte batendo palma. Pô, Cidade do Futuro. Quando você imagina Cidade do Futuro, o que você imagina? Eu imagino, cara, uma cidade branca, né? Porque futuro tudo é branco, tudo é muito claro, tudo é muito bonito, né? E toda tecnológica, né? As naves, os carros voadores passando assim, tal, e pô, tudo automatizado, aquelas passarelas, né, gigante assim, cortando a cidade e tal. É isso que eu imagino, né? Eu acho que os ouvintes também têm uma visão parecida quando eles pensam cidade do futuro. Porra, os ouvintes devem pensar isso, esse tipo de coisa. E ouvintes, eu já adianto pra vocês, cara, o futuro é pica, né? Pô, eu não assisto esse Chainsaw Man aí, né? Só uma breve, né? Chainsaw Man, ouvintes, é um anime. O que aconteceu nesse anime? É um anime aí que tá tendo, que tá famosinho. E quem tava fazendo a dublagem do anime era o Guilherme Briggs. Vocês sabem o Guilherme Briggs, o cara que dubla o Superman com essa voz aqui muito galanteadora? Então é ele, né? E ele tava fazendo lá o Chainsaw Man dublando. O cara fazendo o trabalho dele e tal. E e tem um personagem lá que ele pega, ele grita assim: o futuro é pica! Porra, o futuro é pica, mano! Aí era uma fan-made, né? Uma que fizeram desse personagem onde ele falava o futuro é pica. Não era a original do mangá, ou sei lá o que. Foi uma fan-made que fizeram onde o boneco falava isso. E aí os fãs do anime e do mangá, do Chainsaw Man, tava, porra, caraca, o Guilherme Briggs vai falar o futuro é pica, mano. Cê é louco. Ou chegava na mãe assim, falava assim: ô mãe, você sabia que o Guilherme Briggs vai falar que o futuro é pica? Aí a mãe: porra, filhão, é sério? Sério, mãe. O Guilherme Briggs vai chegar assim e vai falar que o futuro é pica. Aí todo mundo: nossa, caralho, ele vai falar que o futuro é pica, porra. Aí todo mundo começava assim, mano, entrar em choque, assim, os caras ligou a TV. Nossa, você tinha que ver. Aí o Guilherme Briggs pegou, cara, e na hora que ele foi falar que o futuro era pica, sabe o que ele falou? Ele falou: o futuro é show! Aí todo mundo, é sério, eu juro por Deus, nego tá puto por causa de pica. Olha que absurdo. Os caras ficaram putos por causa de pica. Os caras querem pica, mano. Cê é louco. Aí tão cancelando, é sério, tão cancelando o cara porque o maluco falou show ao invés de pica. Os caras estão ameaçando o maluco de morte, cara. Olha que absurdo, cara. Os caras estão ameaçando o maluco de morte caso que ele não falou que o bagulho é pica, cara. Absurdo, cara, absurdo. Aí o Guilherme Briggs pegou, disse que vai sair do anime e tal. Sei lá, dane-se também, o cara tem dinheiro, saiu fora. Certo ele, eu também não ia ficar dublando mais essa merda, não. Um bando de doente mental. Os caras... intancável, cara. E é isso, cara, que eu queria contar aqui no meio, rasgar com o tema do vídeo, porque eu achei muito engraçado isso, entendeu? O nego ficou puto por causa de pica, entendeu? É um absurdo, né? E óbvio, não foi porque o Guilherme Briggs quis trocar a pica por show, é porque não dava mesmo, cara. Quem tava fazendo a dublagem do anime
Acho que eles não quiseram colocar pica. Tem toda umas treta, cara. É um monte de treta e aí ficou show mesmo. E aí nego tá puto por causa disso. Mas bom, tá aí, né? Fica aí a dica aí de um anime pra você assistir. Apesar de tudo, Chainsaw Man parece ser da hora. Eu tô afim de assistir. Mas pra assistir Chainsaw Man eu tenho que terminar Sopranos, entendeu? E tem um monte de coisa que eu quero assistir de anime assim depois. Mas, bom, voltando ao tema do vídeo, né? Eu já adianto pra vocês, ouvintes, o futuro não vai ser pica nem show, cara. O futuro, ele vai ser meio chato, cara. Ele não vai ser um negócio legal, entendeu? Muita gente imagina, não, né? Principalmente a TV, né? A TV, ela sempre faz o futuro parecer animador. É muito legal, cara, o jeito que a TV trata as coisas. A TV, ela pode fazer uma coisa muito boa parecer muito ruim, ou uma coisa muito ruim parecer muito boa, entendeu? Então vamos lá. Quando a TV pega e fala assim, você vai morar num cubo, você vai morar numa casa que ela tem 2 metros quadrados, entendeu? Um negócio assim, 4 metros quadrados, entendeu? Nossa, é uma casinha minúscula. Vai morar num... Nossa, você vai ter um espacinho pra você tomar banho e dormir e cagar, olha que legal. Olha que demais. Você vai tomar sol? Não, você não vai tomar sol. Que a sua casa vai ser desse tamanho, entendeu? E vai ter um monte de gente morando junto com você e outros cubinhos assim espalhados, entendeu? Mas nossa, vai ser muito legal, cara. Eu não sei porque você tá triste, entendeu? Aí você vai poder sair de casa, vai ser muito legal, né? E vai ser lindo. Aí ao mesmo tempo a TV pega e fala assim: olha, vocês não vão acreditar, cara. Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. No Canadá fez 30 graus. 30 graus é o aquecimento global. É um absurdo, é o aquecimento global. Tem até um meme. Isso aí foi retirado da TV alemã, né? E é muito bom, cara. Porque assim, em 2012, 2013, 14, não lembro o ano, eles estavam dando a notícia de altas temperaturas na Alemanha. E aí tava lá o mapa da Alemanha, em verdinho e tal, normal, né? Que nem o mapa mundi, né? Os países aparecem verdes assim tal. Apesar de que a gente sabe que tem muito país que não tem verde bosta nenhuma. Mas aparece lá um pedaço de terra verde. Aí tinha lá o mapa da Alemanha, lá verdinho, e as temperaturas lá sendo registradas. Aí tinha lá, porra, vai fazer 30 graus em Berlim. Vai fazer não sei quantos graus, umas temperaturas absurdas, assim. Parecia até, tipo, Nordeste Alemanha, intancável, hein, Alemanha. Aí beleza, tava quente na Alemanha, mas o mapa tava todo verdinho. Aí hoje, tipo, 2020, não lembro o ano, eles fizeram anunciando as temperaturas. Só que aí já estavam, tipo, tendo que falar do aquecimento global. E aí eles estavam falando assim, não, vai fazer, cara, você não vai acreditar, vai fazer 20 graus em Berlim. Aí tava o mapa assim, todo em vermelho. Parecia que, nossa, tava caindo lava do céu da Alemanha, né? Só que não, a Alemanha já tinha registrado temperaturas muito mais quentes antes. Mas como eles precisam falar do aquecimento global a todo custo, eles maquiaram o mapa para deixar ele em vermelho, entendeu? Então, isso acontece muito. A mídia, ela é especialista em fazer esse tipo de coisa para enganar otário, entendeu? E ferrar a gente. E conforme eles mais falam de um assunto, é sinal de que a credibilidade nesse assunto tá diminuindo com os anos. Então, antigamente, cara, eu lembro que pra tu ouvir de aquecimento global, sei lá, você tinha que ir na TV Cultura. Eu não tô zoando, você tinha que ir na TV Cultura lá, que eles tinham aqueles documentários, né? Gigante assim, de 40 minutos, 50 minutos cada episódio e tal, e mostrava lá a Antártida, e você tinha, você é louco, tá tudo derretendo. Aí você viu o urso polar lá na desolação, só ele caminhando no gelo que partiu tal. Nossa, você ficava com dó do urso, você fala, meu Deus, tadinho do urso, cara, tá abandonado o urso tal. Aí você fica tipo, mano, que dó, né? Aí hoje em dia você, cara, pra qualquer horário da TV que você colocar, vão estar falando de aquecimento global, ou pelo menos fazendo uma citação ao tema. Então, cara, sei lá, Jornal Nacional, Fantástico, eles sempre falam. Pelo menos umas 2 vezes por semana aparece na Rede Globo alguma citação ao aquecimento global. Principalmente quando tá muito calor. Só que tem um problema, cara. Esse ano, o verão, ele começou muito frio, entendeu? Agora aqui na minha cidade que tá começando a esquentar. E olha lá, porque não tá, cara, aquele calor absurdo, né? Então é intancável, cara. É intancável o jornalistil. O jornalistil é intancável. Não tem como tancá-lo.
E é isso que eles fazem parecer a cidade do futuro, né? Voltando ao tema mesmo, eles fazem parecer, porra, vai ser muito top, cara. O futuro vai ser demais. Você vai poder sair por aí, vai ser lindo, vai ser demais. E eu resolvi falar de cidade do futuro. Vai ser tudo isso mesmo? Vai ser demais? O que vai ser uma cidade do futuro? Qual é o modelo ideal de cidade do futuro? Né? E eu resolvi misturar isso porque um ouvinte, cara, chegou falando: ô, Super Bravo, fala aí da Black Rock City e do Burning Man. Aí eu falei: porra, deve ser um bagulho absurdo assim e tal. Eu falei: não, beleza, ouvinte, vou falar assim. Aí eu fui olhar o que era essa Black Rock City. E eu recomendo vocês olharem também, até porque é um negócio meio estranho. É o seguinte: essa merda nasceu lá pela década de 60 e tal, por aí, junto com o movimento hippie. E era o que? A Black Rock City era uma cidade dos sonhos. Aí tu já pensa, pô, legal, que da hora, né? Cidade dos sonhos, né? Só que não, é uma bosta, cara. É uma bosta, cara, completa, cara. Eu tava vendo assim, eu fiquei pensando, cara, nego vai lá só pra dar a bunda, cara. Nego precisa de desculpa pra dar a bunda, cara. Dar a bunda na cidade mesmo. Não precisa construir uma cidade só pra tu dar a bunda achando que é por motivos espirituais. E eu vou contar como que funciona. Uma vez por ano, um bando de ripongo de merda, né? Porque hippie, cara, já tá ultrapassado. Quem se diz hippie hoje em dia é cringe, cara, entendeu? Mas tudo bem, porque quando eu tinha lá meus 15 anos, eu ficava lá, não, cara, eu gosto de Beatles, entendeu? Eu vou ser hippie também, tal. Só que, cara, era meio intancável, que os hippies que tinha na minha escola lá, os maconheiros, eram tudo uns bosta, cara. E era meio zoado, que os caras não tinham assunto nenhum. Então, era uma merda, né? Mas tudo bem, eu entendo quem quer ser hippie até os dias atuais. Aí beleza, né? Os caras, eles vão lá no meio do deserto e constroem lá a cidade, no meio do deserto de Nevada. Ou seja, né, eles vão num deserto assim ferrado, que é um dos desertos mais zoados que tem, porque lá era um mar antes e aí secou tudo. E lá é plano. Então é seco pra porra. Então eu já falei, mano, eu não iria nisso, porque é muito seco. É muito seco e cara, se é aqui onde eu moro, eu já acordo com o nariz todo zoado, cara. Às vezes meu nariz sangra. Imagina nesse deserto, cara. E eles passam 7 dias lá. Aí eles têm toda uma arquitetura steampunk, né, que eles constroem lá no meio do deserto. Ou seja, umas madeironas, um negócio assim muito louco. Isso eu achei da hora. Algumas coisas lá eu achei bem da hora. E eles ficam meio que revivendo Mad Max, uns negócios assim muito louco, de hippie. Aí nego fica andando pelado lá, com pouca roupa. Até porque eu compreendo, é quente pra cacete, né? Mas pelado já é meio intancável. E faz lá essa merda toda lá na Black Rock City. E a atração principal da Black Rock City é o Burning Man. É o Burning Man. Oh, o que é o Burning Man, Super Bravo? É aí que vem a parte meio estranha do negócio, que é um negócio meio pagão. Assim, ao meu ver, é meio pagão. Vocês já viram aquele filme Midsommar, né? Vocês já viram esse filme Midsommar? Ou aquele outro filme lá do... Eu acho que tem esse mesmo nome, né? Burning Man, se eu não me engano. Acho que é, né? Bom, é que os caras pegam, eles constroem um boneco de palha gigante e eles põem fogo nesse boneco de palha, entendeu? E é isso que acontece no final do evento lá do Burning Man. Eles pegam o bonecão de palha e põem fogo e todo mundo, nossa, que da hora, que da hora. Pô, Super Bravo, mas é igual no filme que vai ter alguém dentro do boneco pra queimar? Ai, meu Deus do céu. Ouvinte, eu não faço ideia. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Até porque é só constrói um boneco lá e nego põe fogo, entendeu? Mas talvez tenha alguém lá dentro, vai saber. Aí você já teorizando, talvez tenha. Não dá pra saber. Mas fica aí a dica da cidade, caso você queira ir, da Black Rock City. Eu, quando eu ouvi o nome Black Rock City, eu pensei que tinha a ver com a Black Rock, que é o que eu vou falar nesse vídeo, que é o modelo de cidade que eles vão começar a construir e que vai ser absurdo, cara, vai ser satânico, né? Mas não, é só um nome da cidade, Black Rock City. Se o ouvinte que me recomendou o tema, ele puder me explicar, pô, Black Rock City tem a ver com a Black Rock sim e tal, mas eu acho que não, acho que foi só uma puta coincidência absurda, né? Até porque um monte de coisa chama Black Rock, né? Então fica aí a dica, Black Rock City, aí vocês vão dar uma olhada. E aí depois vocês assistem Midsommar e o próprio filme que eu acho que chama Burning Man, não sei, o antigo lá,
que nego põe fogo aí nesses bonecos de palha em casa. E vocês vão ver que aquilo lá tem um pouquinho de neopaganismo misturado com New Age lá tal, pra ficar bem legal, né? Como sempre. Eu também não podia esquecer de falar que nessa Black Rock City eles têm um templo, né? É onde eles levam lá imagem, objeto de pessoas que já morreram. E no final eles também queimam o templo, né? Então é um negócio meio estranho. Mas beleza, dane-se. Mas o que isso tem a ver com Cidade do Futuro? Tem um pouco a ver, porque as pessoas elas ficam lá morando no que pra eles seria uma utopia. É o seguinte, o nego fica morando em trailer, em barraca no meio do deserto. Essa é a utopia dos caras, entendeu? Aí eles ficam lá fumando maconha, fazendo sexo, sim. Até porque eu tava vendo o cara explicando e ele tava falando que lá tudo é de graça. Aí apareceu lá, né? Cachorro quente e tal. É um documentário aí que tem no YouTube. Não é nem documentário, é de canal aí que tem. E aí você pode até assistir. Se você procurar Black Rock City, Burning Man, um negócio assim, a primeira coisa que você vai achar é esse vídeo. E beleza, o cara tá explicando que eles andam de carro, tal. Tá falando que tudo é de graça. Aí você fica, pô, legal, né? Tudo é de graça. Nossa, que da hora, tal. Aí tu vai ver, tinha um cartaz, cara, falando assim, Free Blowjobs, né? E a gente sabe bem o que é isso, né? Então, olha que absurdo, né? O lugar é uma merda, mas é meio Cidade do Futuro, tem um pouco a ver com o tema, justamente por isso, que são pessoas vivendo em completa miséria, só que felizes, né? Fingindo que estão muito felizes com isso, até porque é uma bosta tu viver comendo cachorro quente e bebendo cerveja e no meio do deserto lá, semi-nu. Eu acho que não é uma vida muito agradável, né? Mas continuando o tema, né? Que agora eu já vou entrar na parte um pouco mais séria. Os ouvintes devem saber que já desde o ano passado, desde fevereiro do ano passado, sim, daqui a pouco vai completar um ano. Olha que coisa absurda, né? A Rússia e a Ucrânia, elas estão trocando tapas, cara. Estão lá, a Ucrânia falou, Rússia, mano, você é feia, velho. O Putin, cara, ele é baixinho, você é estranho, velho. Entendeu? Aí a Rússia pegou e falou, pô, Ucrânia, cara, o Zelensky, ele é juju, ele é um otário, mano, ele é um juju narigudo, cara. Vai se ferrar, mano, vai se ferrar você e seu Zelensky. Aí a Ucrânia pegou e falou, Rússia, você é gay, mano. Aí o russo, nada a ver, eu não gosto de gay e tal. Aí eles começaram a se degladiar, começou a entrar na porrada um com o outro. Pá, e aí pô, e aí vai. E madeirada lá, madeirada aqui, aí pega. Nossa, que guerra. Tava uma guerra assim absurda, ouvintes. Aí vocês tinham que ver. E a guerra, obviamente, deixa consequências. A guerra, ela vai deixar consequências. As principais consequências, depois das consequências, né, humanitárias, as consequências assim, de vida mesmo, que as pessoas perdem a vida na guerra, né? Muita gente morreu já nessa guerra. É o seguinte, cara, é consequência material. A Rússia tá bombardeando a Ucrânia. Aí você pega e vê aquelas cidades ucranianas assim totalmente destroçadas, totalmente destruídas. Nossa, você fala, meu Deus, que tristeza. E é triste mesmo, né, cara? Você vê lá tal, os lugares onde as pessoas moravam, tudo acabado, tudo destruído pela guerra, né? Uma merda, né? Você vê. E a guerra ainda não acabou, então pode ser que destrua ainda mais, tal. E o nosso amigo Zelensky, ele percebeu isso, né? Ele falou, caraca, velho, destruíram tudo essa merda, cara. Essa merda, destruíram tudo, cara. Os caras cagou em tudo, né? E você fala, porra, verdade, né? Uma merda. E o Zelensky, o que ele fez? Ele foi conversar com o nosso amigo Larry Fink. E os ouvintes devem falar, porra, mas quem que é esse Larry Fink, Super Bravo? Quem que é esse Larry Fink, mano? Você inventou esse cara agora, não é possível. Não, o Larry Fink, ele é o cara. Ele provavelmente, cara, ele é o cara que tem mais probabilidade de ser o anticristo no mundo. E nego nem para pra pensar. Mas ele não é o anticristo. Primeiro pela idade dele. E segundo, cara, que ele não é o anticristo, que eu acho que ele é meio careca, mano. E se eu fosse o anticristo, cara, eu não seria careca. Eu falei, não. O anticristo não pode ser careca, entendeu? Porque se ele for careca é o fim dos tempos, cara, entendeu? Sei lá, o anticristo pra mim tem que ter cabelo, mano. Cabelo pra caramba, assim, entendeu? Ou se ele for ser careca, ele tem que ser aquele careca assim, tipo o Jason Statham, cara. Um negócio assim, entendeu? Senão não dá, cara. Senão não dá pra ser um anticristo careca, mano. Pelo amor de Deus.
Mas o Lerfink é o clássico Jujuba, ele usa um óculos, entendeu? E é o famoso óculos que se você tirar o óculos o nariz sai junto, né? Então ele é o clássico Jujuba. Ele tem aquele nariz bem pontudão assim, as orelhas dele assim meio, sei lá, meio estranha. E ele é um grande trilionário, cara. Ele não é nem bilionário, ele é trilionário mesmo. Porque a BlackRock, pra quem não sabe, ela é mais rica que o Brasil, cara. Eu não tô zoando, os caras são mais ricos que o Brasil. Então a BlackRock tem dinheiro pra dar e pra distribuir. E o Lerfink foi conversar com o menino Zelensky, né? Ele falou, não, vamos trocar um papo, vamos. Aí eles começou lá o chat, a chamada de vídeo. E o Zelensky começou a conversar lá com o nosso amigo Lerfink da BlackRock. Aí eles, pô, e aí BlackRock? Opa, e aí Zelensky? Então, vocês viram que o russo, cara, eles passou o pau aqui na Ucrânia, velho. Eles destruiu tudo. Como que eu faço agora, entendeu? Como que eu faço? E o cara do BlackRock falou, não se preocupa, Zelensky. A gente vai reconstruir a Ucrânia e tal. A BlackRock vai fazer tudo direitinho. E é daí que eu pensei que tinha vindo o termo BlackRock City. Que eu falei, porra, é isso mesmo, entendeu? Mas não, era outra coisa completamente diferente. Eu perdi algum tempo explicando. A BlackRock vai reconstruir a Ucrânia. E você deve pensar, pô, legal, né? Pô, da hora. BlackRock não é do mal, velho. Super Brian é um otário, tá inventando mentirada. Nossa, que otário, mano. Nossa, vai se ferrar, mano. Você só inventa mentira. Mas não é muito legal. Por quê? Porque tem um problema nisso tudo. A BlackRock vai reconstruir a Ucrânia, mas não como era antigamente a Ucrânia, né? Então, sei lá, não vai ter aqueles prédios, aquelas coisas bonitas, assim, não. A BlackRock ela vai reconstruir a Ucrânia no modelo Agenda 2030, entendeu? E eu acho que vai ser muito interessante isso. Por um lado vai ser muito ruim para essas pessoas, né? Para os ucranianos, que porra, o nego vai morar, se tiver casa, né? Mas o nego vai morar num cubículo, cara. Vai ser um negócio absurdo. Eu quero ver como que vai ficar a Ucrânia, cara. Principalmente se a BlackRock realmente for fazer isso. Às vezes não sai do papel essas coisas e tal. Mas se eles forem refazer isso, eu quero ver como que vai ser. Porque aí a gente vai saber o que eles realmente querem pro futuro. O que eles realmente querem para as pessoas. Isso vai ser interessante. Então, a Agenda 2030, cara, vai ser colocada em peso na Ucrânia. Já estava antes. E agora vai ser colocada mais em peso, né? E cara, vai ser muito bom se isso acontecer também. Que você vai ver o Peter do Ancapsu lá, né? O Peter que é o cara... O Peter é absurdo, né? O Peter... Ele é um exemplo de pessoa que conseguiu destruir a imagem dele na internet em menos de um ano, cara. Entendeu? Eu fui lá, eu entrei no canal da Ancapsu no Telegram só pra ver o que estavam falando. E aí os caras estavam zoando o Peter de um jeito, cara, no próprio canal do maluco, entendeu? Então você vê que as coisas não estão boas. As coisas não estão boas pro Peter do Ancapsu. E obviamente ele fez por merecer tudo isso, né? Porque o cara, ele começou a ficar tão... Eu não sei, cara, ele começou a mudar tanto, entendeu? Ele começou a ficar tão louco que ele começou a defender coisas intancáveis, né? E o cúmulo, obviamente, foi ele defendendo que nego seja preso aí pelo que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, que vai ser assim que eu vou falar, que não é muito bom ficar falando disso. E é isso, né? O Peter Ancapsu, ele meio que se tornou intancável. Mas vai ser muito engraçado ver esse cara defendendo a BlackRock. Porque é isso que o Ancap ele faz. O Ancap, ele é o cara que ele defende com a mesma fervorosidade, né? Os grandes monopólios, as grandes empresas tal. Ele defende com muito fervor. E é o mesmo fervor que o comunista defende o Estado, né? Então, tipo assim, eu reconheço que o Estado tem falhas. E eu entendo que o Brasil, cara, ele tem um Estado que tem muitos problemas, né? E muitas vezes o discurso liberal de privatizar tudo, ele acaba sendo muito forte quando o seu Estado tem muitos problemas. Mas eu acho que o Brasil ainda assim tem que ter um Estado forte e soberano, né? Mas não a ponto de, tipo... É que quando você fala isso, cara, você entra nesses assuntos, é ruim. Mas continua, não ao ponto de ser um negócio assim de tipo, eu vou aqui em cima comprar uma balinha, aí vai ser um mercadinho que é do Estado. Não, obviamente não, entendeu? Tem que ser igual era lá na Itália do Mussolini, entendeu? Um negócio pragmático, né? É igual o doutor Enéas falava, né? O Estado não tem que ser grande, o Estado não tem que ser mínimo, o Estado tem que ser necessário. E é verdade, tem que ser necessário. Por exemplo, só pra terminar esse tema,
lá na cidade de São Paulo tem um cemitério, né, cara? E você fala, pô, legal o cemitério. Não, cara, não é legal. Porque o cemitério tá tudo uma merda, cara. Tá tudo cagado. Os corpos tá brotando pra fora da terra. Porque o nego não tá cuidando faz tempo. Os caixão tão tudo quebrado. Horrível. Eles privatizaram esse cemitério. Porra, eu não acho uma merda isso. Eu acho da hora privatizar esse cemitério, entendeu? Porque tá uma merda, tem que privatizar mesmo. Mas voltando ao tema, né? Vai ser muito engraçado ver o Ancapsu defendendo a BlackRock, cara. Que não tem nada mais repressivo e satânico do que a BlackRock, cara. Os malucos, eles são donos da economia dos Estados Unidos, cara. O nego não percebe essa bosta, mas eles são donos, entendeu? O que eles devem estar lucrando com essa guerra, cara, é um horror, entendeu? Eles são donos de praticamente do mundo, cara. E o Peter ele não percebeu, entendeu? Boa parte dos problemas que o Peter tem, talvez, cara, sejam consequência direta das ações da BlackRock, cara. E ele simplesmente não percebeu. Ele tá lá dormindo, ele tá lá tirando um cochilo, entendeu? Enquanto a BlackRock tá lá madeirando ele. É. Mas tá bom. E eles devem falar, pô, mas, entendeu? Dane-se, entendeu, cara? Pô, que merda. Pensei que ia ser mais satânico, cara. Você falou satânico no começo, eu falei, caraca, velho, vai ser satânico. Puta, mano, agora sim. Ouvinte, se você não vê problema, um monte de pessoas amontoadas vivendo em cubículos, cara, eu não sei o que é satânico pra você. Eu não sei. Então, continuando, né? Além disso, cara, o ucraniano, cara, não vai ter pessoa mais ferrada no mundo que o ucraniano, cara. Talvez assim um venezuelano esteja lá na disputa, mas o ucraniano vai se ferrar muito depois dessa merda, cara. Se tem um povo que não vai sair bem é o ucraniano, cara. Eles podem ter certeza. Cara, depois que a gente vê o resultado desse experimento, a gente vai ficar esclarecido sobre muitas coisas, né? O primeiro, o futuro não vai ser legal, cara. O futuro não vai ser legal. Porque logo eles vão tentar fazer isso com as pessoas daqui, do Brasil, de todos os lugares do mundo. Eu não sei como eles vão fazer isso. Quer dizer, na verdade eu sei, né? Que é o seguinte, superinflação no mercado imobiliário. Então eles vão pegar, as casas vai ficar custando horror, e o nego não vai mais comprar casa, vai ter que morar de aluguel, vai ter que morar em prédio. E aí você vai ter que morar nos prédios da BlackRock, né? Vai ser muito bom lá o prédio da BlackRock lá, construído no Brasil. O nego vai tocar um funkão no talo no andar de baixo, e aí os caras do andar de cima vão reclamar e não vai ter o que fazer, né? E vai ser assim que vai ser o futuro, ouvinte. O futuro vai ser uma grande merda. Essa vai ser a cidade do futuro, construída pela BlackRock. Mas bem, ouvinte, é isso, né? O podcast já fica por aqui. Brincadeira, não é isso, né? Eu tenho que abordar mais algumas coisas, principalmente com a BlackRock, que é o seguinte, cara. Meu podcast lá do Cubo Negro, né? Eu tinha falado lá bastante coisa do Cubo Negro, do Cubo Negro. E eu lembro que eu falava da BlackRock, se eu não me engano, eu chegava a tocar no assunto. Mas eu tive um problema, cara. Qual que foi o problema? O canal do Caverna caiu. E aí esse podcast que eu gravei, ele caiu junto. Inclusive você que é novo no canal, você deve se perguntar, pô, o canal tem o quê? 10 podcasts do Superbra, entendeu? E o podcast novo que sai do Superbra já sai numerado como, sei lá, 31, sei lá, não sei que número que tá mais, mas 32, 33, como assim? Eu não entendo. Por que isso acontece? É simples, ouvintes. Porque os outros estão todos no canal do Caverna. Então, sei lá, se vocês quiserem ver, né, vocês assistam. Inclusive, vocês podem pedir pro Caverna reupar. Teve um que ele reupou aí, foi o que eu falava dos formatos da Terra, que um ouvinte pediu. Então, se vocês quiserem algum dia ver, é só chegar lá e falar, ô Caverna, tem como você reupar? E eu acho que ele vai reupar sem maiores problemas. E aí, cara, eu falava lá do Cubo Negro e tal, que era satanismo, não sei o que. E o Cubo Negro, ele é usado inclusive em rituais cabalísticos, cara. É um negócio absurdo, entendeu? E ele é um... É muito difícil você falar desse tema, principalmente agora que eu tô falando, que eu não vi nenhum resumo do tema, eu tô simplesmente lembrando as coisas que eu falava. E o Cubo Negro, ele é um negócio tão absurdo que ele armazena o número 13, o número 6, lá, um monte de numerologia absurda. É um satanismo desgraçado. E a BlackRock, olha que engraçado,
eles usam o cubo negro como o principal símbolo deles, cara. Olha que coisa curiosa, né? Olha que coisa absurda. E eles usam o cubo negro como o principal símbolo. E se você for parar pra ver, eu acho que a sede deles em Nova York, algum lugar assim, ela tem um cubo negro na frente, cara. Ela tem um cubo negro lá na frente, lá um cubão, ele fica lá, o cubuzão lá te olhando. Aliás, tem algo curioso. Eu tô jogando o jogo lá do Homem-Aranha, né? O primeiro. O segundo, cara, eu não sei se eu vou jogar, porque um jogo, ele tem que ser autêntico, né? Um super-herói, ele tem que ser autêntico. E pra mim o Miles Morales, ele não é um super-herói autêntico, cara. Ele é uma cópia barata do Superman, do Spider-Man, entendeu, cara? É intancável, ele não tem personalidade alguma, ele não tem diferença nenhuma do Peter Parker, cara. A diferença dele pro Peter é que ele é negro, só, cara, entendeu? Então pra que fazer isso, entendeu? Eu acho isso muito sem graça, cara, mas tá bom. Tem o Miles Morales lá, e o Miles Morales, ele fica usando as teias lá e tal, e tem uns fatos curiosos no jogo, né? O primeiro é que no primeiro jogo do Homem-Aranha lá que eu tô jogando, você pode sair atirando teia lá pro Nova York. Você vai chegar numa casa lá que ela tem um monte de bandeira LGBT na frente, tem um arco-íris pintado, né? Tem outro fato curioso, se você pode sair tacando teia, isso já no jogo do Miles Morales, você vai achar lá o negócio do Black Lives Matter, né? Então você vai ter um negão lá pintado assim, né? O George Floyd, a cara dele no jogo. Aí vai estar lá, Black Lives Matter. Aí todo mundo, isso aí, as vidas negras importam. Todo mundo, isso aí, Black Lives Matter, tal. Legal. E, cara, se você for em alguns lugares assim, vai conseguir achar uns objetos muito estranhos. No primeiro jogo, cara, tem um lugar que fica perto da orla lá de Nova York, lá da praia. Quer dizer, Nova York não tem praia, né? Mas fica perto ali do rio, do mar lá. E aí tem um monte de placa assim, cara, que fica enfileirado, e uma águia no meio, é um negócio absurdo. Então, se você quiser, cara, um bom lugar para você ver algumas coisas estranhas que tem na cidade de Nova York é o jogo do Homem-Aranha, né? Só uma recomendação rápida aí pros ouvintes. Mas voltando ao tema da BlackRock, eles usam cubo negro. E se vocês não assistiram, né, não entendem nada o que é o cubo negro, o cubo negro, vocês podem assistir o podcast também do Tiaguinho lá e do Gático, cara. Eu não sei porque o cara chama Gático, cara. Toma nas costas, fica bem mais legal, mas ele prefere ser chamado de Gático, então... Aí vocês vão lá, né? O Gático e o Tiaguinho, eles gravaram falando disso, e aí vocês podem dar uma olhada, que vai complementar bastante o tema que eu tô falando aqui. Mas voltando, né? A cidade do futuro vai ser isso. Provavelmente vai ser isso, você vivendo um amontoado de gente vivendo junta. Por quê? Porque economiza espaço, economiza dinheiro. E provavelmente as pessoas vão ser muito mais facilmente monitoradas, né? Isso é uma coisa curiosa, que quanto mais juntas as pessoas estão vivendo, mais fácil de monitorar elas, óbvio, né? Então você vai estar lá, vão saber tudo que você está fazendo, vão saber o que você come, o que você faz, o que você bebe, o que você, sei lá, o que você assiste. E por que eles querem saber isso, né, ouvinte? Porque vai ser muito mais fácil também te controlar por meio do que você assiste. Por exemplo, o algoritmo é algo muito satânico. Porque eu tava lá no Facebook e às vezes, sim, eu ainda uso o Facebook. Eu deveria parar, mas eu ainda uso. Eu tô com um plano de desinstalar, mas beleza, continuando. Eu tava lá no Facebook, eu comecei a ver o negócio que eles têm, que hoje em dia todas as empresas, elas têm um shorts, né, um negócio assim na pegada do TikTok. Justamente porque o TikTok fez um puta sucesso e todos eles copiaram esse sistema, né. E aí você fica lá, cara, você vai vendo aquilo lá, você perde a noção do tempo. Só que eu reparei uma coisa, não tem aquelas propagandas de jogo mobile que você assiste no, sei lá, às vezes tá jogando lá não sei, um jogo mobile muito famoso, um Clash of Clans, você tá jogando lá, aí você precisa de algum item, ou precisa de moeda, ou precisa de, sei lá, não sei o que eles dão naquele jogo. Aí você vai lá assistir um vídeo, você ganha 100 moedas, né? Aí geralmente você vê um vídeo de outro jogo mobile. Aí,
Nesses vídeos de jogos mobile, o que acontece? Geralmente, eles jogam muito mal, né? Quem tá controlando o boneco do jogo mobile joga igual um macaco, né? Ele pega, ele erra todos os movimentos, ele erra tudo. Por quê? Porque tu vai ficar puto. Fala, mano, não é possível, o maluco errou tudo, cara. Tu vai instalar o jogo pra fazer certo, porque dá uma agonia do caramba, né? Geralmente é isso que eles querem causar. Mas comigo, eu falei, não, cara, eu vou pular isso aqui, porque eu já sei que o cara vai errar tudo e vai mandar eu baixar o jogo. E é uma merda, né? Porque às vezes aparece uma propaganda ou outro jogo mobile, não, até vídeo de jogo mobile mesmo no shorts do Facebook. E eu pulava. Mas eu sempre ficava um pouquinho na curiosidade pra ver, pô, será que o cara vai jogar bem dessa vez, tal, vai acertar os movimentos? E uma vez eu vi um story, né? Um story não, um short, sei lá, não sei como chama nos negócios de Facebook lá que você fica passando. Onde o cara acertava todos os movimentos. O cara, tipo, ele jogava bem, né? E no final ele ganhava a recompensa do jogo. O algoritmo, ele percebeu, pô, o Super Bra, ele é um cara que quando o jogo, a propaganda do videogame é ruim, ou seja, o cara falha em todos os movimentos, o cara perde no jogo, ele não assiste. Mas quando o jogo é uma propaganda onde o cara acerta todos os movimentos, ele assiste, olha só que curioso. E aí o algoritmo começou a mandar um monte de propaganda de jogo, aonde acertava-se todos os movimentos, e no final o bonequinho do jogo ganhava uma recompensa. Então fica um exemplo do que é o algoritmo. A TV, ela tenta fazer muito isso com o algoritmo, desde muito tempo atrás. Inclusive, obviamente eles não têm um sistema tão avançado que nem o algoritmo. Mas a Globo, se tu for perceber, quando uma novela vai mal na Globo, o que eles fazem? Eles cortam muita coisa da novela e terminam a novela rápido, porque ela tá indo mal. Quando uma novela vai bem, eles aumentam coisas na novela, porque a novela tá indo muito bem, então eles têm que aumentar. Então, sei lá, Avenida Brasil, aquela outra lá do... que tinha lá, aquele Império lá que tinha também, essa aí os ouvintes não conhecem tanto, a Avenida Brasil acho que é a mais parada, mais conhecida. Eles aumentam as coisas, então isso é um grande perigo. Por quê? Porque conforme eles fazem isso, é muito mais fácil de você ser submisso a eles, entendeu? E o algoritmo, ele entende muita coisa e ele aprende. Então você vai ficar lá na casinha da BlackRock, cara, só vendo o que eles querem que você assista, até porque eles já são donos dos veículos de imprensa e tudo isso, né? Então, mais um grande problema da cidade do futuro. Mas se tem o maior problema da cidade do futuro é o que? Obviamente, o satanismo. E aqui a gente chegou finalmente no que eu queria falar. E por que vai ser satânico? É o seguinte. A BlackRock, ela vai reconstruir a Ucrânia lá. Eu tenho, cara, 99,9% de certeza. O Zelensky, ele proibiu a igreja ortodoxa de operar na Ucrânia. E aí você vai pensar, né? Isso que eu achei intancável, inclusive. Ah, mas... é porque os ortodoxos, eles eram espiões da Rússia. O cacete, entendeu? Não, isso é golpe, cara. Tinha muito padre ortodoxo que tava defendendo a Ucrânia, entendeu? Os malucos estavam falando, não, eu tô aqui pela Ucrânia, eu sou pró-Ucrânia. E, tipo assim, não deu em nada. Os caras tiveram o direito deles de expressar a religião deles proibido, né? O Zelensky pegou e falou, não, proíbe essa merda aí, porque... são espiões russos que estão invadindo as igrejas ortodoxas. E tipo assim, o Zelensky, ele proibiu a igreja ortodoxa de operar, tipo assim, lá caraca, na fronteira da Ucrânia com a... eu esqueci o país que a Ucrânia faz fronteira, cara. Mas ele proibiu, tipo, lá no... aonde, tipo assim, não tá tendo guerra nenhuma. Porque nego tá pensando que a guerra na Ucrânia é em todo o país, né? Estão atacando todas as cidades da Ucrânia. Não. Até porque é meio impossível fazer isso. A guerra tá acontecendo na fronteira da Rússia com a Ucrânia. Ali tá acontecendo, lá naquelas províncias ali. Tem um canto da Ucrânia onde, tipo assim, nego nem sabe que tá tendo guerra. Tá lá de boa, vivendo a vida. Quer dizer, sabe, né? Sabe que o país tá em guerra, mas não sentiu ainda quer dizer, sentiu também, mas... não diretamente a ponto de ver explosão, de ver avião, essas coisas, entendeu? É isso que eu tô falando. Ele proibiu a igreja ortodoxa de operar até mesmo lá, entendeu? Então esse cara, ele é um completo bastardo, cara, esse Zelensky, pra início de conversa, entendeu? É um jujuba maldito. Eu tenho certeza.
Primeiro, as igrejas que foram destruídas pela Rússia, que, sei lá, eu nem sei se a Rússia chegou a destruir igreja, né? Mas se teve alguma igreja que foi destruída pela Rússia, ela não vai ser reconstruída. Primeiro isso, a igreja não vai ser reconstruída. Segundo, essa lei do Zelensky de proibir as igrejas ortodoxas de operarem na Ucrânia, vamos supor que a Ucrânia ganha a guerra hoje. A Rússia pega, perdemos. Vaze da Ucrânia, a Ucrânia vence tal, a Rússia retorne, recue e pronto. Vocês acham mesmo que a lei do Zelensky de proibir as igrejas, você acha mesmo que essa lei vai cair? O Zelensky vai falar, não, agora as igrejas ortodoxas podem voltar a operar? Não vai acontecer isso, entendeu? E se padre for começar a fazer culto lá, tipo assim, o maluco vai preso, entendeu? Vai preso. É por isso, ouvintes, que vocês têm que ficar sempre atentos, entendeu? Quando vem um maluco falando assim, a Nicarágua tá perseguindo os padres, os padres e as freiras, entendeu? Mas é porque eles são agentes da desestabilização, com esse papinho. O cara que vem com esse papinho pra vocês tem que sentar a porrada nele, ouvinte. Você tem que descer o pau nesse otário. Porque provavelmente, cara, ou ele é mau caráter ou ele é burro pra cacete, entendeu? Porque o que vai acontecer agora na Ucrânia? A Ucrânia vai ser reconstruída, pelo menos uma parcela da Ucrânia vai ser reconstruída aos moldes da Agenda 2030. E não vai ter mais igreja na Ucrânia, cara. Olha que putaria que tá virando esse país, entendeu? Então, eu acho que é isso que eles querem fazer no mundo todo. E não pense que é muito difícil deles fazerem isso no mundo, não, cara. Não pense, cara. Porque já tem os veículos de imprensa. Então a mídia lá na Ucrânia, no momento que o Zelensky proibiu as igrejas, eles não ficaram falando, mas faz parte da democracia, a livre expressão da religião, entendeu? Toda religião é bem-vinda. Não, eles devem ter falado coisa do tipo, tinha espião russo na igreja ortodoxa, por isso que valeu a pena proibir. Aqui no Brasil, cara, pra acontecer a mesma coisa, é 2 pingos, entendeu? É 2 pingos. Pra BlackRock começar a construir casa roda aqui no Brasil, é 2 pingos, cara, entendeu? E eles vão lucrar muito com isso, entendeu? Eles vão lucrar muito com isso, vão lucrar horrores, cara. Então, ouvintes, moral da história, a Ucrânia vai ser o maior, minha opinião, talvez não seja, talvez eu esteja brutalmente errado, mas talvez seja. A Ucrânia provavelmente vai ser o maior experimento, cara, do que vai ser o futuro no mundo, tipo assim, um futuro imposto no mundo, né? Que esse futuro é uma imposição, né? O que eles querem pro futuro é uma grande imposição. Mas vai ser o maior experimento que vai ter no mundo de futuro, cara, que a gente vai poder ver. Então a gente vai poder, caso realmente aconteça isso, né? A gente vai poder ver a BlackRock construindo casa rodo lá, um monte de coisa, e lucrando horrores. Então é por isso que essa guerra, ela não vai parar tão cedo. Porque tem muito dinheiro envolvido nisso. Tem a BlackRock que quer construir casa lá. Tem os russos que sabem, se a gente perder é o fim da Rússia, que aí a Rússia vai recuar muito, a economia vai ficar mal, vai ter um monte de merda na Rússia. Tem os americanos lá, os americanos não, né? Os caras que controlam os Estados Unidos, que vão lucrar muito também, que vão falar, a gente tá vendendo um monte de arma aqui pra Ucrânia, entendeu? E eles já falaram, vamos lutar até o último ucraniano, entendeu? Então eles não estão nem aí. Então, cara, o vídeo caiu muito nessa coisa da Ucrânia e tal, mas acho que vocês perceberam, né? O futuro vai ser uma grande merda. Fora que a BlackRock, cara, se tu for ver tudo que a BlackRock faz, é tudo muito satânico, cara. Tipo, eles têm estudo pra chip, tem um monte de porra, cara. é intancável a BlackRock. Eles estudam aquelas coisas lá do chip, né? Você vai colocar nas pessoas. E tudo vai ficar mais acessível, tudo vai ficar mais legal. Então eles provavelmente vão fazer isso na Ucrânia. Colocar chip ucraniano, construir mercadinho. Aqueles mercados lá, você só entra, você pega o que você precisa, deixa o dinheiro. Mas claro, pra você fazer isso você precisa do chip. Vai ser absurdo, cara, vai ser absurdo. Eu só consigo falar isso, né? E cada vez mais a população tá sendo tratada como um gado, né? O povo tá sendo tratado como um gado. Mas é isso, ouvintes, eu não tenho mais muito o que ficar falando, não. Já estendi bastante, espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei,
Porra, eu fiquei no mínimo uns 40 minutos só falando do tema, viu? Então, pelo amor de Deus, o ouvinte que não gosta de Gadoball, cara. São 10 minutinhos de Gadoball pra 40 minutos só falando do tema. E é isso, ouvintes. Espero que tenham gostado. Deixem um like, ajude o Super Bra a chegar. Oh, caraca, desculpa, eu confundi. Tô no canal do Caverna. Deixem um like, né? E é isso aí. Tchau, tchau.